Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui quem fala é o FutPython Trader e no vídeo de hoje eu vou mostrar novas atualizações no nosso backtest. Antes de mostrar as atualizações, vou mostrar aqui o meu portfólio que está disponível no site futpythontrader.com, que é um app no Streamlit onde eu apresento a minha mentoria FutPython Trader, apresento o meu backtesting que a gente vai acessar para que eu possa mostrar para vocês as novas funcionalidades. Aqui tem uma descrição completa do que você tem com a mentoria, aqui do que você tem com o backtesting, e aqui está os e-books que foram lançados até o presente momento. Python básico para apostadores esportivos e estatística básica para apostadores esportivos. E aqui está as minhas redes sociais, caso você não me siga. Então eu vou deixar esse link na descrição, bem como o link do backtest.futpythontrader.com. Vou fazer login aqui no meu software de backtesting. Após fazer login, você tem acesso às telas do nosso app de backtest. A tela Jogos do Dia já apresentei para vocês. Você tem os Jogos do Dia tanto da Betfact Change quanto da Bet365. Só você selecionar e você pode fazer o download dos dias, bem como a base de dados, tanto Betfact Change quanto Bet365. Aqui você pode selecionar a liga ou colocar todas as ligas para você carregar os dados e fazer o download da mesma forma. O que é que mudou? Mudou agora a tela de backtesting. Antes a gente tinha uma tela de backtesting para a Bet365 e outra para a Betfair Exchange. Agora aqui na mesma tela você tem a opção de escolher, qual é a fonte dos seus dados. E dentro da própria Bet365, por exemplo, você pode ter o backtest manual e o backtest dinâmico. Qual a diferença? Backtest manual, você vai escolher a temporada, vai filtrar por temporada, vai filtrar por liga, que eu estou setando a England Premier League como padrão, mas você pode retirar e colocar a liga que você quiser ou colocar todas as ligas. Você pode filtrar por times e aqui as estratégias que estão cadastradas dentro desse backtest. No backtest manual, você marca as variáveis que você quer, por exemplo, odd home, odd 2,5 e BTTS, e aí aparecem as caixinhas para você digitar os seus ranges preferidos. E assim vai. É só você clicar e executar backtest manual, que aí ele vai mostrar para você o gráfico daquela referida estratégia, bem como você vai poder fazer o download do backtest e o download dos filtros. Aqui é uma coisa importante. O download backtesting é uma planilha em Excel que você pode ver quais são os jogos que entraram nessa sua estratégia. E o download filtros é um arquivo TXT que você vai utilizar para filtrar os jogos do dia seguinte. Se a gente colocar aqui backtesting dinâmico, o que vai acontecer? Os filtros de temporada, liga e time continuam iguais. E agora você tem a opção de fazer esse backtest dinâmico. Ele vai passar variável por variável, range por range, para descobrir qual é o range que vai deixar esse resultado positivo. O que foi que mudou agora? A gente tinha um botão chamado selecionar todas as variáveis, que você selecionava todas as variáveis ao mesmo tempo. Agora você pode selecionar por coluna. Então, cada vez que você clica selecionar tudo em cima de cada coluna, ele vai selecionar aquelas variáveis que você quer. E agora você pode desmarcar alguma variável que você não queira. Então, clica aqui em executar backtest dinâmico. Ele vai passar por todas essas variáveis que estão marcadas, procurando em até 10 divisões um filtro que torne uma estratégia de back home HT, no intervalo, lucrativa. Pronto, ele encontrou uma estratégia positiva com essa variável aqui, com esse intervalo. Então você pode tanto fazer o download do backtesting, vou fazer, e aí ele reinicia e você precisa clicar em executar backtesting dinâmico de novo para você fazer o download dos filtros. É o mesmo resultado, obviamente, são as mesmas variáveis, e agora eu vou fazer o download dos filtros para que na
tela de filtros do backtesting, a gente possa ver quais jogos se encaixam nessa estratégia. A mesma coisa pode ser feita para Batch Fact Change, e aí você também tem a opção do backtesting manual e do backtesting dinâmico. Para Batch Fact Change eu vou fazer somente o dinâmico. Vou selecionar somente as odds do Match Odds Over e BTTS e vou executar aqui o backtest dinâmico. Eu selecionei poucas variáveis só para ser mais rápido, né? Então tá aqui. Aqui tem um detalhe, né? Lá no da Batch 365 eu deixo como liga padrão a Premier League da Inglaterra. Aqui, como a base é um pouco menor, eu deixo como todas as ligas. Então, obviamente, vai ter um pouco mais de jogos. Então, aqui tem 2.381 jogos e essa é a estratégia aqui, essa é a variável que ele escolheu, a odd do BTTS sim. Você pode fazer o download do backtesting, executa novamente e faz o download dos filtros. Eu vou fazer agora uma outra estratégia. Essa era back home, eu vou fazer agora uma layaway. Vou selecionar também as odds do CS e vou executar o backtesting dinâmico. Lembrando, aqui é um layaway para todas as ligas na Batch Fact Change. Pronto, então ele encontrou uma estratégia lucrativa e aí eu vou fazer o download dos filtros. Vou colocar agora, vou fazer uma de lay 0 a 0, também dinâmico. Vou colocar todas as variáveis agora e vou executar o backtesting dinâmico. Estou fazendo isso aqui só para demonstrar como é que é o processo. E a nossa próxima novidade, que vai ser nos filtros do backtesting. Então tá aqui, ele encontrou um lay 0 a 0, e aí eu vou fazer o download dos filtros. Agora eu vou para a nossa próxima tela, que é a filtros dos backtest, né? O filtro do backtest é onde a gente vai fazer o upload do arquivo que a gente baixou, né, no backtesting, o arquivo txt, para a gente filtrar os jogos do dia. Então, eu vou começar pela Batch 365, o backtesting manual, e eu vou fazer o upload do arquivo. Vocês não estão vendo, mas na hora que eu fizer o upload, vocês vão ver o arquivo. Então, tá aqui, ó, filtros back home ht, Batch 365, manual. Ou seja, o arquivo que você faz o download lá do backtest, ele tem todas as informações para você preencher. Então, ó, fonte dos dados, Batch 365, tipo, manual. Aqui só não tem a liga, porque você pode escolher uma liga individual ou várias ligas. Então, vamos colocar, por exemplo, para o dia de ontem. Para o dia de ontem, ele não encontrou nenhum jogo. Vamos ver para o dia 15, ele encontrou 2 jogos, né? Então aqui todos os jogos filtrados e aqui você pode fazer o download dos jogos filtrados. Agora vamos para a Batch 365 dinâmico. É só você alterar aqui para dinâmico. Obviamente ele vai dar esse erro porque os arquivos são diferentes. Então é só você excluir e fazer o upload do filtro dinâmico. Então tá aqui, ó, filtro back home ht, Batch 365 dinâmico. Então para o dia de ontem ele encontrou esses 4 jogos, né, nessa metodologia. A mesma coisa você pode fazer para Batch Fact Change. E aí na Batch Fact Change a gente selecionou várias metodologias. E aí vem a grande novidade. Agora a gente pode fazer o upload de vários arquivos ao mesmo tempo. Então, se eu tenho lá 40 filtros, né, de 40 estratégias que eu montei no backtest, eu posso fazer o upload de todos eles, que aí ele vai filtrar. O primeiro filtro, ó, o lay 0 a 0, ele selecionou esses 2 jogos. No layaway, ele selecionou esses 20 jogos. No back home, ele selecionou esses 25 jogos. E aqui a gente tem todos os jogos filtrados. E se você for para a última coluna, ele vai dizer qual é a metodologia que aquele jogo entrou. Porque um determinado jogo pode passar, né? Pode estar em mais de um único jogo, tá certo? E aqui você pode fazer o download dos jogos e você vai ter um arquivo Excel com todas as suas entradas unificadas. Isso vale tanto para Batch Fact Change quanto para Batch 365. Backtesting tanto manual quanto backtesting dinâmico. A nossa próxima novidade é aqui o backtest upload dinâmico, né? O que a gente faz aqui? A gente faz uma iteração no backtesting dinâmico. Então eu criei lá na Batch 365, por exemplo, no backtesting dinâmico, um modelo de
back home ht. Então o que é que eu faço, né? Lá ele apresentou uma única variável e eu filtrei aquele modelo, né? Eu baixei o arquivo xlsx, né? O arquivo Excel com todos aqueles jogos. E aí o que é que eu quero? Eu quero fazer um segundo filtro, né? Achar uma nova variável que melhore ainda mais esse modelo. Então eu vou aqui, ó, seleciono todas as variáveis. Se você quiser retirar a variável, a primeira variável, também é possível, né? O detalhe é que eu não lembro qual foi a variável que filtrou essa metodologia, mas se eu lembrar, sei lá, vamos dizer que é a odd do mandante, é só eu desmarcar que ela não entra de novo, e aí eu executo o backtesting dinâmico novamente. Qual é a novidade aqui? É que antes, essa opção aqui de iterar no backtest dinâmico estava disponível apenas da Batch 365. Agora você pode também fazer com a base da Batch Fact Change. Ou seja, né, tanto faz a fonte dos dados, você tem a opção de fazer o filtro em cima do filtro. Então, o primeiro backtesting dinâmico, ele filtra a primeira variável. Aqui você pode filtrar a segunda, aí faz o upload de novo do arquivo, filtra a terceira, filtra a quarta e assim sucessivamente até você estar satisfeito com o resultado. Aqui na parte de análise estatística do backtesting a gente não teve nenhuma alteração, então basta você fazer o upload do arquivo Excel, né, do backtesting que você fez o download ou no filtro, ou no backtesting original ou no backtesting dinâmico. E aí você faz o upload para cá, e aí ele vai aparecer essa mensagem, arquivo carregado com sucesso, vai mostrar o cabeçalho dos dados, e aqui o gráfico de lucro acumulado, mensal, e todas as estatísticas, né? Aqui não mudou nada, né? Aqui você tem que fazer a leitura dessas estatísticas para verificar se essa estratégia ela é estatisticamente relevante ou não. E aí vem a principal novidade do nosso backtesting, o backtesting Premium. Opa, eu tenho que fazer a minha migração para o plano anual para que eu possa acessar essa página. Então, essa página está disponível somente para quem tem acesso ao plano anual e eu vou mostrar o porquê assim que eu fizer o upgrade no meu acesso ao backtesting. Pronto, agora que eu fiz o upgrade para minha conta para o plano anual, então eu tenho acesso aqui ao backtesting Premium. Então, o que consiste? Eu vou logo colocar para rodar aqui enquanto a gente conversa. Mas especificamente você vai escolher as ligas. Você pode colocar todas as ligas, mas enquanto você está conhecendo a ferramenta, eu sugiro que não faça isso. E aqui você escolhe, por exemplo, vou escolher a Argentina, primeira divisão, e vou escolher, por exemplo, Brasil, Série A, primeira divisão, né? Então, primeira divisão do Brasil e primeira divisão da Argentina. Aqui eu vou colocar logo para executar o processo. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente pode selecionar as estratégias. Eu já deixo marcado todas as estratégias. Back home, back draw, back away, lay home, lay draw, lay away, over 2,5, under 2,5, BTTS sim e BTTS não. Se você não quiser, né, não tem problema, é só você desmarcar aqui. Vai ter outras estratégias? Vai, né? Essas aqui são as primeiras, mas eu vou colocar outras estratégias. E o que ele vai fazer? Ele vai passar na Liga da Argentina e vai verificar a estratégia back home. Então, começa aqui, ó, back home, ele vai pegar a base de dados da Argentina e vai dividir em treino, teste e validação. 40% da base vai ser treino, 40% vai ser teste e 20% vai ser validação. Aí o que ele faz? Ele procura algum range de variáveis, né? Aqui é o backtest dinâmico, em que treino, tanto no treino, quanto no teste, quanto na validação, a gente teve lucro nos três. A base de validação, ela é os últimos 20% da base. A base de treino e teste são os primeiros 80%, onde 40 é dividido 40-40 aleatoriamente. Então, ele encontrou 126 configurações diferentes que tornaram a estratégia do back home positivo. São 126 métodos com uma única variável. Então, são 126 variáveis com ranges positivos, né? Por exemplo, então ele vai testar a primeira.
A primeira variável foi o CV do custo do go away, dividido em 4 partes, e esse aqui é o intervalo que ele encontrou o lucro. O lucro no treino, ele encontrou 21,24 unidades, o lucro no teste, 4,88, e o lucro na validação, 24,27. Ou seja, o profit total deu 50,39. Então, ele criou um método aí. O backtesting dinâmico, ele faz exatamente isso. Porém, ele não tem a parte da validação, ele só é treino e teste. E além disso, ele para aqui, ele só mostra o resultado positivo. O que é que você tem que fazer? Pegar o backtesting, ir lá na análise estatística e ver se o teste passou. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui alguns dos principais testes para ver se essa metodologia passou ou não passou no teste estatístico de ser uma amostra estatisticamente relevante. Então, o teste T, né, ele passou, a estratégia passou. Então, aqui estão as métricas do teste T. Ele passou no runs test também, e também passou no teste bootstrap, né, do intervalo de confiança. Aqui a gente tem algumas métricas extras, que é o quê? É o número de jogos para validação. Então, aproximadamente 208 jogos você validaria isso. Então, essa aqui é a amostra ideal e esse aqui é o risco de ruína dessa estratégia. Então, como essa estratégia passou em todos os testes, ele vai plotar. Então, aqui, ó, back home com essa variável na Liga Argentina. Então, deu esse profit, deu esse ROI, o drawdown máximo de menos 13,57 unidades, com esse win rate de 49,44% e com esse desvio padrão do win rate. Então aqui está o gráfico do treino, o gráfico do teste e o gráfico da validação. Aqui é o gráfico total, né? Somando treino, teste e validação, então temos esse profit. E aqui é o gráfico de validação do win rate, né? Da estabilização do win rate. Então pronto, né? Como na primeira vez ele já encontrou, lembrando, essa ordenação aqui, ó, ele encontrou 126 estratégias, e aqui eu estou ordenando do maior profit para o menor profit. Então, na primeira ele já encontrou um resultado bom, ele validou, e está aqui o range que a gente vai utilizar. Então, o que é que eu faço? Liga Argentina, primeira divisão, back home, esse é o meu método, esse é o meu modelo. Validado por essas 3 testes estatísticos e com dados extremamente interessantes de profit, ROI, drawdown, win rate e desvio padrão. Aí ele vai para a segunda estratégia, que é o back empate. Ele encontrou 264 configurações positivas. E aí ele vai, né? Primeira variável é essa aqui, com esse número de divisões, esse intervalo. Lucro treino 39, lucro teste 14, lucro validação 20,66. Então, com esse profit total, passou no primeiro teste, passou no segundo, e tá aí, né? Mostra ideal, risco de ruína, passou em todos os testes, aí ele vai e plota exatamente a mesma coisa, né? Os mesmos resultados. Aí no back away, 9 configurações positivas. Aí ele vai, né? Qual é a variável? É essa aqui, com esse quantis, né? Com essa divisão, e aqui os lucros em cada parte. E aí, ó, não passou no teste T. Pronto, essa estratégia já é descartada. Mesmo ela não tendo passado, ele mostra as outras métricas para você. Só que, como ela não passou em todos os testes, ele vai procurar a próxima, para o próximo range dentro da mesma estratégia. E assim vai, ó. Ele vai, não passou em todos os testes. Como ele encontrou 9 ranges positivos, ele vai testar todos os 9 até ele encontrar um resultado positivo. Se por algum acaso ele não encontrar, ele vai apresentar a seguinte mensagem: nenhuma das soluções positivas passou em todos os testes estatísticos. Aí ele vai para a próxima. Aí vai para o Lay Home, faz o mesmo processo. Ó, não passou em todos os testes, não passou. E aí ele vai, metodologia por metodologia. Deixa eu passar aqui, que é muita coisa, né? Ele faz muitos testes aqui.
Aí aqui, ó, Lay Draw, Argentina, 2 soluções positivas encontradas. Ele vai testar as duas, não deu certo. Aqui, ó, Lay Away, 146 soluções encontradas. Na primeira ele já encontrou o resultado. Lembrando, a primeira já é aquela que traz o maior profit. Aí o Over 2,5, 2 soluções encontradas, né? Ele não encontrou valor, não passaram no teste. Under 2,5, 159 estratégias. A primeira, né, ele já encontrou a validação. BTTS sim, mesma coisa, tá aqui o resultado. BTTS não, e assim vai. Uma vez que ele terminou a Liga da Argentina, ele vai para a próxima liga que a gente selecionou, que é o Brasil Série A. E aí ele vai fazer o mesmo processo. Começa pelo back home, encontrou aí um método para o back home. Depois back empate, também encontrou um método. E aí vai a tentativa de encontrar um back away. Se não encontrar, vai para a próxima e assim vai. Se você não quer ver todos esses testes, né, você pode simplesmente puxar lá para o final, que lá no final vai ter um relatório detalhado, né? Então aqui ele vai trazer, ó, todas as metodologias que passaram na liga, que passaram em todos os testes na Liga da Argentina, na Liga do Brasil. E aí o que é que você vai fazer? Você vai anotar. Né? Você vai anotar a estratégia que passou, qual foi a variável e qual foi o range. E aqui o profit acumulado, o número de jogos, o win rate de cada uma das estratégias. E aí é só você pegar essa variável, esse range, ir lá no seu backtest, montar o filtro e ver quais são os jogos do dia que se encaixam nessas estratégias. Quer dizer que elas vão se repetir? Não, né? A gente não tem certeza absoluta de lucro de forma alguma. Mas eu posso dizer que existe a probabilidade com 95% de confiança que isso aqui vai se repetir. Porque passou no treino, passou no teste, passou na validação e passou em todas as principais métricas estatísticas que a nossa comunidade utiliza para validar estratégias. Vou colocar outras estratégias, vou colocar mais ligas, vou colocar mais testes estatísticos, mas isso aqui, para quem está querendo começar a montar seus estudos, testar método, validar método, é a principal ferramenta que você pode ter. E como é que você adquire isso? Simplesmente migrando para o plano anual, se você já faz parte do backtesting, ou assinando, né, o nosso backtesting, como eu mostrei para vocês no nosso site futpythontrader.com. Aqui você tem o plano mensal, o plano semestral, o plano anual, mas essa última tela ela só está disponível para quem assinar o plano anual. Quem tem o plano mensal e quiser assinar o plano anual, você pode assinar, que você não vai perder não vai perder nada, né? Os dias que você já tem no plano mensal serão adicionados ao seu plano anual. Quem está no plano semestral, é só fazer uma nova aquisição do plano semestral que ele vira anual, né? O valor é o mesmo. E, então é isso, né? Se você quer aprender como é que você pode transformar suas apostas esportivas com ciência de dados, já sabem, recomendo a mentoria FutPython Trader. Se você quer só fazer as suas apostas, aqui está o tipster de vocês. Os links para a aquisição da mentoria, bem como de todos os meus produtos, estão aqui na descrição do vídeo, mas é só você acessar futpythontrader.com que você vai ter acesso a esse meu portfólio. E é isso. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.